Oi pessoal, vamos conversar sobre a oncologia pediátrica. Não se assustem com o tema, não é porque a gente está falando de oncologia pediátrica, vocês têm que saber tudo sobre oncologia, não é isso. Aqui o que a gente quer fazer é que vocês tenham suspeição diagnóstica. Diante de um paciente pediátrico que tem alguma anormalidade no exame físico, algum sintoma que parece esquisito, estão vendo aquela coisa, isso é estranho, não estou achando legal, então vocês têm que pensar minimamente em oncologia, tá ok? Vocês têm que pensar que existe sim neoplasias na criança, então é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Não é sempre pensar que é alguma coisa benigna, pediatria não tem nenhum problema, não. Existem malignidades sim na pediatria e a gente tem que saber quando suspeitar delas, tá ok? Para iniciar o tema, a gente tem que entender primeiro, existem tumores sólidos e existem tumores hematológicos. Quando a gente está falando de tumores hematológicos, a gente está falando da leucemia e do linfoma. Quando nós estamos falando de tumores sólidos, aí são diversos. Sistema nervoso central, a gente está falando de osso, abdômen, então tem diversos diagnósticos dentro dos tumores sólidos, tá ok? Primeira coisa que a gente tem que saber é porque é muito difícil diagnosticar isso na pediatria, né? Quando já tem uma doença muito avançada, a gente consegue ver com clareza, mas no início os sintomas são totalmente inespecíficos, então é realmente complicado pensar nisso, né? Pode se passar por muitas coisas, são aquelas crianças que às vezes ficam rodando em várias emergências, procurando atendimento, não melhoram, então a gente tem que suspeitar. Tá? Quando suspeitar? Os sinais e sintomas, que muitas vezes, como eu falei, são inespecíficos. É uma lista enorme. Como vocês podem ver, perda ponderal, sintomas neurológicos. Claro, quando tiver um sintoma neurológico que seja mais focal, a gente tem que pensar em algum problema realmente do sistema nervoso central. Cefaleia, vômito, que também é inespecífico, palidez, petequias, hematomas, aqui principalmente a gente falando da criança que está com anemia, que está com plaquetopenia, febre prolongada, muitas vezes a febre é por conta da própria doença, neoplasia pode ocasionar febre, mas às vezes é porque o paciente evoluiu com neutropenia e está fazendo infecção. Os pacientes com dor abdominal, dependendo da dor abdominal, a gente nem pensa nesse diagnóstico, mas aquele paciente com uma dor muito crônica, muito recorrente, que a gente palpa alguma coisa no abdômen, dores ósseas, também dependendo da localização, dependendo da frequência desse sintoma, e as adenomegalias. Lembrando que muitas vezes podemos palpar linfonodo no exame físico da criança e isso ser completamente normal. Existem algumas cadeias, cervical, inguinal, que a gente palpa, mas vai depender muito de qual é o linfonodo, do tamanho dele, para a gente pensar que é uma adenomegalia patológica ou simplesmente linfonodos que são palpáveis mesmo na pediatria. Quando a gente está falando de síndromes genéticas, existem síndromes genéticas que predispõem a algumas doenças neoplásicas e a gente precisa saber disso, porque diante de um paciente desse, com alguma síndrome genética, nossa suspeição tem que aumentar, tem que ser ainda maior, tá ok? Então, se eu estou falando de um paciente com síndrome de Down, eu tenho que saber que esses pacientes têm um risco aumentado de leucemia. Tá? Quando eles são menores de 4 anos, o risco aumentado da LMA, que é a leucemia mieloide aguda, e depois passa a ser o risco aumentado de LLA, que é a leucemia linfoblástica aguda. Os pacientes com neurofibromatose, eles também têm risco aumentado, mas nesse caso são dos tumores do sistema nervoso central e dos sarcomas. E aqueles pacientes que têm malformação renal, hemipertrofia, síndrome de Black-Width-Wiedemann, eles têm um tumor que também ocorre com mais frequência, que é o tumor de Wilms, tá? O tumor de Wilms é o nefroblastoma, é o tumor renal. Então essas síndromes são ligadas a esses tumores. Então diante desses pacientes, se tiverem alguma coisa de esquisito que vocês estão vendo no exame físico ou da história, vocês têm que pensar sempre nessas neoplasias.